Novo filme do Elvis, todo mundo roendo as unhas pra saber no que vai dar. Agora, e se eu contar pra vocês que a gente tem muito o que aprender com a vida do rei do rock? Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre o filme Elvis, do Baz Luhrmann. Ele que é um grande diretor com obras de peso no seu currículo, como por exemplo Moulin Rouge e a adaptação de 1996 de Romeu e Julieta. Agora, como se essa razão por si só não fosse forte o suficiente para fazer com que vocês assistam ao filme, saibam que a interpretação do Austin Butler como Elvis Presley é algo assim simplesmente espetacular. E em relação a esse ponto eu confesso que não me resta muito o que falar, a não ser recomendar sinceramente que vocês assistam a esse filme. Além disso, o elenco ainda conta com o nosso queridíssimo Tom Hanks, que interpreta o Coronel Tom Parker, que foi o empresário do Elvis. Pessoal, é importante a gente lembrar que o Elvis recebeu o título de nada mais nada menos do que o rei do rock. E portanto, é quase como se ele tivesse se tornado uma figura maior do que a sua própria vida. Tanto que ele habita o nosso imaginário. Basta que a gente ouça o nome Elvis para poder lembrar das costeletas, aquele topetão e os quadris dançantes. Ou seja, ele viveu uma vida tão fora da curva, principalmente no quesito musical, que as reverberações disso chegam até os dias atuais. E é muito provável que ele permaneça relevante para as futuras gerações também. E isso acontece, pessoal, porque a carreira dele teve uma ascensão meteórica nunca vista antes. E o interessante para nós aqui é perceber como ele lidou e ultrapassou todas as turbulências ao longo da sua jornada, que, diga-se de passagem, não foram poucas. É verdade, Patrick. Sabe que eu tinha realmente esquecido que a vida dele foi a maior loucura? Agora, eu só não tô entendendo o que a gente tá fazendo aqui nesse vídeo. Pois então, hoje nós vamos falar sobre 3 lições de vida presentes no novo filme do Elvis, do Baz Luhrmann. Já que vocês viram que o papo vai ser bom, não se esqueçam de deixar aquele like no início do vídeo. Mas pessoal, podem ficar sossegados porque eu não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui nesse vídeo, até porque a última coisa que eu gostaria é de estragar a experiência de vocês ao assistirem a esse filme. Seguinte, antes da gente ir direto para os ensinamentos, é importante a gente falar sobre a sinopse do filme, mesmo porque, apesar da vida do Elvis ter sido breve, ela definitivamente foi intensa. Portanto, é muito importante que a gente compreenda por qual ângulo o Baz Luhrmann decidiu contar a história do rei do rock. Bom, o filme narra a história de vida do Elvis Presley pela perspectiva do Coronel Tom Parker. Mas quem foi esse cara? O Coronel foi um empresário artístico que passou um período da sua vida administrando a carreira de alguns músicos de relevância mediana. E, portanto, ele viajava ao interior dos Estados Unidos com as turnês dos seus artistas. Só que a sua vida muda a partir do momento em que ele ouve a voz do Elvis Presley e percebe que aquele jovem pode ser o seu ticket para o sucesso. E ao longo do filme a gente acompanha a jornada de vida do Elvis Presley, passando pelos seus pontos mais famosos, mas principalmente focando na relação entre o Elvis e o Coronel Tom Parker. Bom, agora que a gente já amarrou todas as pontas soltas, vamos pro que interessa? Lição número 1. Em vez de julgar, desenvolva empatia. Pessoal, devido à importância do Elvis no cenário musical e à obsessão que as pessoas tinham pela sua figura, a vida dele acabou tomando proporções absurdas. E, portanto, cada decisão que ele tomava ou deixava de tomar, como por exemplo, se ele iria ou não agitar os seus quadris em um determinado show, tudo isso era noticiado pela mídia, portanto, todo mundo se sentia no direito de dar pitaco e julgar a vida do Elvis, ou seja, falando, cara, você tá errado, você tá destruindo uma geração de jovens, ou então, tá certo, Elvis, tem mais é que fazer a tua dancinha mesmo. Só que é muito importante que a gente compreenda que nós nunca vamos estar a par de todas as circunstâncias e influências presentes na vida de alguém. E, portanto, em vez da gente julgar a pessoa pelo erro que ela cometeu, é preciso que a gente aprenda a desenvolver empatia por ela. Fora
Fora que, assim, é muito inconveniente ficar criticando as outras pessoas, porque ao fazer isso acaba se tornando óbvio que a gente não tá focando naquilo que cabe a nós, que é o quê? Cuidar da nossa própria vida. Tem um exemplo disso que eu acho que todo mundo já experienciou. Vamos supor que por alguma razão eu tenha cometido algum erro. E aí o que geralmente acontece? Alguém de fora se aproxima, enxergando a situação de forma unidimensional e fala: vacilou, hein, ô Zé Mané? Pô, um negócio tão simples de resolver e aí tu chega e mete os pés pelas mãos? Que é isso, pô? Só que o que acontece? Na cabeça dessa pessoa, ela acha que eu fui tolo por não ter agido corretamente, quando na verdade foi ela que não teve compreensão de todas as razões que me levaram a tomar aquela decisão. E galera, em relação ao Elvis e a pessoas famosas de modo geral, sempre saem matérias sobre a vida delas, falando sobre relacionamento amoroso, enfim. E isso cria em nós a ilusão de que a gente conhece a fundo aquele ser humano e, portanto, a gente se sente no direito de dar pitaco e de criticar tal pessoa. Só que, pessoal, a lição aí é reparar que a gente tem que abandonar o julgamento e substituí-lo pela empatia. Porque já que a gente nunca vai entender mesmo o que se passa no íntimo de uma pessoa, por que não ser solidário com ela? Lição número 2. Aceite e respeite as voltas da vida. Ao ouvir falar do Elvis Presley, o que a gente lembra imediatamente? Do rei do rock, ou seja, uma figura que impactou o cenário musical, mundialmente conhecida, que colecionou inúmeros sucessos, que serviu de inspiração para uma geração inteira de jovens, etc. Mas sabem qual é a ilusão aí? É a gente acreditar que por ele ter de fato representado todas essas coisas, a vida do Elvis foi uma crescente, ou seja, sucesso atrás de sucesso. E é claro que isso não é verdade, porque a nossa vida, assim como a do Elvis, é cíclica, ou seja, ela é feita de altos e baixos. Só que o que a gente faz quando as coisas vão bem? A gente acredita que elas precisam continuar acontecendo daquele jeito. E aí, inevitavelmente, a gente se depara com uma barreira, fica chateado e começa a culpar o mundo. Inclusive, o mesmo acontece no cenário oposto. Quando as coisas estão indo mal, a gente tem a impressão de que aquela fase é eterna e de que nós não somos dignos de nada de bom. Só que, pessoal, a gente precisa lembrar que a oscilação é um princípio da vida. Ué, como é que você sabe disso? Pela observação da natureza. Reparem, por exemplo, o ciclo do batimento cardíaco. Existe a sístole, que é a contração muscular, e depois a diástole, ou seja, o relaxamento do coração. O ciclo respiratório funciona da mesma forma, ou seja, a gente inspira o ar, portanto dilata e expande os pulmões para depois expirar. Já repararam um mar que curioso que é? Porque o que acontece? A onda quebra, avança sobre a areia para depois retornar para o oceano. O mesmo acontece todos os dias. Primeiro vem o sol com toda a sua claridade para depois ser substituído pela noite. Ou seja, se tudo na natureza é cíclico, por que a gente ainda insiste em reclamar das oscilações da vida? Galera, isso faz parte do jogo e cabe a nós aprender a lidar e a nos divertir com isso. Terceira e última lição. E pessoal, essa fecha com chave de ouro toda a trajetória do Elvis, então pega essa beterraba. Sonhe para os outros. Galera, o Elvis, assim como várias crianças da sua geração, cresceu sendo influenciado pelos gibis e pelos quadrinhos, principalmente os de super-herói. E isso criou dentro daquele menino um ambiente fértil para o cultivo dos sonhos. Porque por mais que a realidade dele fosse extremamente difícil, ele enxergava o mundo como um lugar de potencial ilimitado. E, portanto, não existia razão para que os sonhos dele não se tornassem realidade. Só que existe um fator interessantíssimo no sonho do Elvis, que é o seguinte: ele queria fazer música para as pessoas. E por mais que ele tenha se beneficiado e muito com isso, recebendo muito dinheiro, se tornando muito conhecido, e é claro, ele gostava dessas coisas, mas tudo isso foi apenas uma consequência dele estar buscando os seus sonhos. E galera, a importância
importância de compreender isso é enorme. Olhem que curioso isso. Pensem nos seus artistas preferidos. É muito provável que ao longo da nossa vida nós não tenhamos a oportunidade de conhecê-los. Mas mesmo assim, é ou não é impressionante a sensação de você se sentir compreendido por esse artista? Seja pela música dele, pelos filmes, pela literatura, enfim, tanto faz. Portanto, não existe nada de errado em sonhar para si mesmo e sentir aquela sensação de orgulho do tipo, cara, eu consegui fazer isso. Mas mais interessante ainda é sonhar para as pessoas e ajudá-las a alcançarem os seus próprios sonhos. Porque no final das contas, pessoal, esse é o melhor combustível para acordar de manhã sem ter aquela vontade de apertar o snooze por mais 5 minutos. Porque isso faz com que a gente se sinta útil e necessário ao contribuir para a vida de outras pessoas. Pessoal, deixem aqui nos comentários, por favor, as suas expectativas para esse novo filme do Elvis, ou se vocês já assistiram, me digam aqui o que vocês acharam, pontos positivos, negativos, lições, enfim, o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que as lições tenham sido úteis e vejo vocês em breve. Um beijo!